Olá, queridos parceiros do Sistema de Ensino Unifeb. Sejam todos muito bem-vindos. É com enorme alegria que estamos oferecendo mais uma formação com um assunto tão relevante para vocês. Na live anterior, abordamos as competências socioemocionais com a palestrante Letícia Semenzato e hoje falaremos sobre os primeiros socorros na educação infantil. No semestre anterior, já havíamos iniciado esse tema, mas não conseguimos finalizar. E conforme comprometido, trouxemos a professora Adriana Carta novamente para concluir essa formação tão importante e também aproveitar que temos parceiros, municípios novos e que eles possam também participar. Esse assunto precisa ser retomado e concluído, pois já sabemos que o espaço escolar é comum à ocorrência de acidentes, principalmente envolvendo crianças. Elas correm, escalam, vivem a 220 por hora, não é mesmo? O que se torna propício essas situações ocorrerem. E se torna necessário também as discussões e as orientações quanto aos primeiros socorros dentro das escolas. E para falar com vocês, convidamos novamente a professora Adriana Carta, que é docente do curso de enfermagem da Unifeb, doutora em Ciências da Saúde pela FAMERP, coordenadora de enfermagem do Hospital Unimed de Votuporanga, especialista em terapia intensiva pela FAMERP. Seja bem-vinda, Adriana, é uma honra tê-la novamente em nossas formações, para falarmos da importância do preparo adequado, dos professores e funcionários das escolas, trazendo as instruções adequadas para agir em situações de emergência ou até mesmo para a prevenção de acidentes. Por isso, sabemos que é crucial para salvar a vida de nossos pequenos, não é mesmo, Adriana? Olá, pessoal. É um grande prazer ter vocês novamente aqui, discutindo um assunto de extrema importância que envolve os nossos pequenos. O assunto hoje é sobre atendimento de primeiros socorros dentro do ambiente escolar. É um imenso prazer bater esse papo com vocês e tirar suas dúvidas também após essa apresentação. Os primeiros socorros, eles devem ser inicialmente oferecidos à criança dentro do ambiente da escola, de modo a garantir uma sobrevida dessas crianças em casos de acidentes mais graves, e evitar danos mais graves às crianças. Então, o primeiro atendimento ele é importante para garantir a sobrevida dessas vítimas. Os primeiros socorros são intervenções que a gente deve aplicar de maneira rápida logo após o acidente com as crianças, que visa evitar o agravamento do problema dessa criança até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local, um SAMU, um resgate. Então, esse atendimento ele deve ser prestado por uma pessoa treinada, qualificada, ou então por qualquer pessoa que tenha noções básicas de primeiros socorros. Então, a função desse atendimento é manter o estado da vítima até a chegada do socorro, evitando, então, agravar ou causar lesões mais graves. As situações de urgência e emergência, elas não escolhem data, a hora, a pessoa ou local. Daí é importante a gente saber como se portar, como atender essas vítimas nessas ocasiões e quais atitudes devem ser tomadas de forma imediata e aquilo que eu não posso fazer para piorar a condição dessa vítima. Então, a gente vai aprender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer ao atender uma criança. Então, é importante que fiquemos atentos às ocorrências com as crianças na escola. E o primeiro atendimento é dado por professores, supervisores, auxiliares de sala, de modo a garantir um atendimento rápido e imediato, a fim de evitar sequelas. Então, a gente chama de atendimento
pré-hospitalar, né? Aquele atendimento que a gente oferece fora do ambiente hospitalar. E daí, de acordo com a gravidade dessas lesões, dessas ocorrências, essas crianças são encaminhadas a um ambiente hospitalar. Ou então o atendimento ele vai acabar ali mesmo dentro do ambiente escolar, após a estabilização da criança. Muitas vezes, a falta de conhecimento da população acarreta inúmeros problemas a essas vítimas, como, por exemplo, a manipulação incorreta dessas vítimas e também, algumas vezes, a solicitação desnecessária do socorro especializado. Então, quando a gente encontra uma vítima caída, ou então quando uma criança ela cai de um balanço, ela cai da bicicleta, o que a gente deve fazer? Manter essa vítima no local, se imobilizar. A mobilização inadequada, como mostra a imagem, né, do socorrista aí tentando tirar a pessoa do lado da motocicleta, pode causar lesões graves a essa vítima quando a gente manipula de forma inadequada. Assim como uma criança, ela cai do balanço, bate a cabeça, ou então ela cai de uma escada, você não sabe se ela fraturou uma vértebra. E ela pode ter uma lesão medular e ficar paraplégica ou tetraplégica, né? Ou seja, perder os movimentos. Ao mesmo tempo, se o professor, né, o supervisor, auxiliar de sala, tem conhecimento para atender essas vítimas, ele vai estabilizar essa vítima, identificar que não é algo grave, e então não vai acionar de forma desnecessária o socorro especializado. Então, os primeiros socorros, eles são dados no ambiente escolar, creche, CMEI. Então, que são cenários mais comuns, né, para a ocorrência de incidentes que demandam cuidados, né? Então, a gente tem ali escada, tem os brinquedos, as crianças correm, elas podem trombar uma na outra, se machucar. Então, o professor, a equipe escolar precisa estar pronta para atender essas ocorrências, oferecendo aí os primeiros socorros de forma adequada. Bom, a escola é um local cheio de oportunidade para as crianças, né? Para que elas possam aí concretizar suas brincadeiras, suas travessuras, aquilo que ela não consegue cumprir em casa muitas vezes, né? Ela quer fazer na escola, subir no balanço, ficar de ponta cabeça, dar piruleta. Então, muitas brincadeiras, elas podem provocar acidentes sérios, né? As corridas, às vezes a curiosidade de um aluno pelo desconhecido torna esse público suscetível a pequenos traumas que exigem cuidados e que não podem ser subestimados pela equipe que atende essas crianças que estão junto a elas todos os dias. O professor, além de educador, ele torna-se o primeiro indivíduo a prestar os cuidados de primeiros socorros a seus alunos até a chegada de uma equipe de atendimento pré-hospitalar. Pode ser o SAMU ou o bombeiro. No Brasil, os acidentes são as maiores causas de morte entre crianças de 1 a 14 anos, e no ambiente hospitalar, essas ocorrências ela vem assumindo uma preocupação constante e acontece com maior frequência nas creches e pré-escolas, entre a faixa etária de 0 a 6 anos de idade. Por isso, ensinar e popularizar as práticas de primeiros socorros é fundamental e importante no ambiente hospitalar, principalmente para os professores. Por incentivo à família de Lucas Begalo, 10 anos de idade, falecido em Campinas, depois de ter engasgado em uma excursão de uma escola, foi criada a lei de número 13.772/18, chamada Lei Lucas, e sancionada pelo presidente Michel Temer em 4 de outubro de 2018. O que significa essa lei? O Lucas, ele foi numa excursão na escola e ao comer um cachorro quente, um lanche, ele engasgou.
ele teve uma obstrução de vias aéreas e acabou morrendo por asfixia. Então, essa lei Lucas foi criada para garantir, né, para oferecer a assistência necessária para agravos súbitos de saúde nas escolas, aos acidentes. Então, torna-se indispensável o curso de primeiros socorros para professores e funcionários, tanto nas escolas públicas quanto nas instituições privadas, também nas creches, CMEs, que lidam com as crianças e também na educação básica. Qual que é a importância de se realizar os primeiros socorros adequadamente? Quando a gente realiza os primeiros socorros de forma adequada, com segurança, com tranquilidade, temos grandes chances de que tudo ocorra bem. Então, o autocontrole da situação é muito importante. Porque a criança vai desesperar, vai chorar, vai gritar, quer o pai, quer a mãe. Então, é importante que o professor, funcionários estejam preparados para atender esse desespero do aluno, né? Ao ver um joelho machucado, tem aluno que não pode ver sangue. Então, é importante que o professor também se acalme, para que ele estabeleça uma comunicação eficiente com esse aluno, de modo a tranquilizá-lo, tomar decisões rápidas e precisas. E também é importante que o professor, funcionários, conheçam as suas limitações, aquilo que ele sabe atender, aquilo que ele não sabe. É importante que não estabelecemos medidas heróicas, colocando em risco a vida do professor, de funcionário, né? Então, um dos princípios do atendimento de urgência e emergência é o socorrista não se tornar uma segunda vítima. Então, a gente sabe que tem várias histórias, né, de professores que acabam perdendo a vida para salvar seus alunos, né, frente a tiroteios, incêndio. E é importante que a gente siga esse princípio, né? Mas a gente entende que no impulso de salvar a vida de uma criança, você acaba tomando essa iniciativa de socorrer imediatamente essas crianças, né, essas vítimas. Bom, a gente tem algumas etapas que são importantes para a gente iniciar, então, o atendimento de primeiros socorros. Primeira coisa é avaliar o local do acidente. E aí a gente também vai avaliar a vítima. É aquilo que eu falei, eu não posso me tornar uma segunda vítima. Aquele local, ele é seguro, né, para eu entrar, para eu atender, para eu socorrer essa criança, socorrer essa vítima. Tem risco de desabamento, explosão, enfim, que possa prejudicar a mim, os outros alunos, né? Eu, enquanto professor. E, é claro, a outra etapa básica é a avaliação da vítima quanto à sua gravidade, e daí decidir o que vai ser feito. Como pedir socorro, né? Identifique-se, confirme o número do telefone utilizado, dá referência ao local do acidente, número de vítimas. Então, estou lá, né? Eu estou na escola, as crianças estão brincando na piscina, de repente, 3 crianças pulam na piscina, não sabem nadar. Então, vou ligar para o resgate, vou ligar para o bombeiro. Identifique-se. Confirme o número do telefone utilizado, dá referências adequadas ao local do acidente para que o acesso seja rápido, né, pelas redes de urgência. Número de vítimas, isso é importante para que quem vem socorrer essas vítimas saiba o que ela vai encontrar, qual o cenário que ela vai encontrar, se é 1, 2, 3 ou múltiplas vítimas. Relate o histórico do ocorrido. Olha, um acidente, afogamento, são 3 crianças, são, né, entre 2 e 3 anos de idade. Enfim, é importante que as informações sejam completas para que o resgate, o bombeiro, se prepare para o atendimento a essas vítimas. Porque a criança, ela tem algumas particularidades em relação ao adulto quando a gente fala de atendimento de urgência e emergência. Bom, os dados de acidentes
em escolas no nosso país, infelizmente, não são tão precisos, né? Mas é sabido que 70% das mortes em crianças menores de 1 ano ocorrem por obstrução de vias aéreas ou então por sufocação. 34% das crianças de 1 a 4 anos, elas morrem por afogamento. Crianças de 0 a 3 anos de idade. Quais são os acidentes mais comuns nessa fase? Então, esse período de 0 a 3 anos de idade denomina-se primeira infância, fase da vida em que o desenvolvimento é mais rápido. Porém, a criança quer correr, quer brincar, quer pular, não tem medo, quer se desafiar. Isso é um grande perigo. Então, quais são os acidentes mais comuns nessa fase? A obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, a aspiração de corpos estranhos, né? Moeda, brinquedos, grãos, desmaio, convulsão, queimaduras, penetração de corpos estranhos, intoxicações e choque elétrico. A gente vai ver mais adiante cada um. E aí, o mais grave é a PCR, ou a parada cardiorrespiratória. O que significa isso? É parada do coração e também da respiração. A criança deixa de respirar e o coração deixa de bater. Então, a gente não vai sentir o pulso e nem perceber a criança respirar. Então, é a parada súbita dos movimentos cardíacos e respiratórios. Muito bem. Uma das principais causas de parada cardiorrespiratória em crianças são as doenças cardiovasculares. Porque não é comum uma criança infartar, mas a parada cardiorrespiratória está associada a doenças cardiovasculares, que algumas vezes são congênitas, e a criança não sabe, os pais não sabem, né? Nos Estados Unidos, ocorrem entre 300 a 350 mil paradas cardiorrespiratórias no ano, entre adultos, sabe, de maneira geral. Desses 200 a 250 mil não conseguem chegar ao hospital e morrem. Então, no Brasil, é uma morte a cada 2 minutos, né, de causas cardiovasculares. Então, são cerca de 200 mil paradas cardiorrespiratórias por ano no Brasil. Metade acontece dentro do hospital e a outra metade acontece fora do ambiente hospitalar. Rua, shopping, estádio, aeroporto, nas escolas. Então, como eu disse para vocês, a PCR é uma parada C, cardio, R, respiratória, parada do coração e também da respiração. Então, essa parada, geralmente ela é inesperada, tanto do coração, da respiração, e automaticamente, quando esse tempo persiste, né, de parada do coração e do pulmão, o cérebro também ele é lesionado, ele é prejudicado. Geralmente, quando o paciente, né, quando a vítima, ela infarta, ela tem dor no peito, palpitação, falta de ar, fraqueza. Uma criança pode infartar? Pode, ela pode infartar. Não é tão comum, mas ela pode. Então, como eu disse a vocês, isso pode estar associado a um fator genético, na má formação, uma hereditariedade, obesidade. Então, é menos comum, mas isso pode acontecer. Então, o sucesso da reanimação dessa parada, ela depende do acesso rápido ao sistema de emergência, a SAMU, o bombeiro. Também há uma ressuscitação cardiopulmonar através do suporte básico de vida adequada e rápido. A desfibrilação precoce, que é o choque dado no tórax, para o coração voltar a bater. E o suporte avançado de vida, que é quando o médico chega com a equipe de enfermagem e atende essa vítima no local e encaminha para o hospital. A ressuscitação cardiorrespiratória, ela compreende nas compressões torácicas e também na respiração.
Então, a gente vai ver aí, passo a passo, como que isso acontece. Então, a compressão cardíaca é a compressão da parede torácica de modo a estimular o coração a voltar a bater. Então, isso acontece tanto em adultos como em crianças. O tempo da parada cardiorrespiratória, ele é importante quando a gente pensa quais as consequências, né, que isso traz. Então, quanto mais tempo uma criança ou indivíduo ele esteja em parada cardiorrespiratória, maiores são as sequelas. Então, se eu tenho uma criança que ela ficou parada até 4 minutos, eu consegui reverter ela em 4 minutos, então essa condição é favorável para a criança. Então, o cérebro dessa criança não sofreu muito, não teve danos importantes. De 4 a 6 minutos que ela ficou parada sem eu conseguir reanimar e oxigenar o cérebro, eu tenho um comprometimento do córtex cerebral, tenho uma lesão cerebral. Após 6 minutos, os danos neurológicos são muito graves. E após 8 minutos dessa criança parada, sem nenhuma manobra de ressuscitação, a criança pode ter uma morte encefálica, uma morte cerebral. Significa uma perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. E agora? O que a gente vai fazer? Identifiquei uma parada. Qual é a sequência? Existe uma cadeia de sobrevivência que a gente deve seguir. Então, essa cadeia de sobrevivência consiste em alguns elos importantes nessa cadeia. Por que cadeia? Porque esses elos eles são interligados, formando uma cadeia. Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa, eu vou reconhecer de imediato a criança se ela está em parada cardiorrespiratória. Como eu faço isso? O coração não bate, a criança não respira, ela não responde, a boquinha fica roxa, né? Uma palidez na face. Identifiquei. Chamei a criança, está irresponsiva, o que eu faço? Então, reconheci a parada, eu vou acionar rapidamente o serviço de emergência e de urgência, o SAMU ou o bombeiro, através do 193 ou 192. Identifiquei que a criança está parada, não responde, não respira, não tem pulso, eu vou usar das manobras de ressuscitação. Eu vou iniciar as manobras de compressão torácica, que é massagear essa vítima. Algumas escolas, algumas instituições, elas têm um desfibrilador elétrico automático, chamado DEA. DEA é um aparelho que a gente coloca no tórax da vítima e esse aparelho identifica o que tipo de ritmo que essa criança teve a parada e aciona automaticamente uma descarga elétrica sobre o tórax do paciente, da vítima, se for indicado. Isso é feito automaticamente. Por isso que ele chama DEA, desfibrilador elétrico automático. Ele faz tudo automaticamente, tá? Então, a gente usa isso rapidamente. Daí, a gente tem, então, a chegada do suporte avançado de vida e a transferência dessa vítima até um ambiente especializado, que é o hospital. Então, como que eu conheço, como que eu identifico, como que eu reconheço a parada cardiorrespiratória? Então, essa vítima ela vai se encontrar inconsciente, Então, eu, em tom de voz alta, eu vou chamar a vítima, Se eu souber o nome, de preferência, eu chamo pelo nome. Então, eu vou usar de um estímulo verbal. E vou, tocar no ombro do paciente e vou dizer, você está bem? Você está bem? Ei, você está bem? Você está bem? Várias vezes. Se a vítima não responder,
a gente, então, vai checar o pulso, né, através do pulso carotídeo, da artéria do pescoço, que é uma artéria calibrosa, próxima ao coração, e você vai checar se essa criança está respirando, né, através dos movimentos do tórax. A criança não responde, não tem pulso carotídeo, ela não respira, você vai iniciar as manobras de ressuscitação. Não esqueçam de chamar por ajuda, 192, SAMU, 193, Corpo de Bombeiros. Chamou? Inicie as manobras de compressão. Então, a gente tem toda uma técnica para iniciar essa manobra de compressão. Então, uma coisa importante é você deixar a vítima estendida sobre uma superfície rígida, o chão. E aí você vai se posicionar ao lado dessa vítima, tá? Isso é importante, ok? Você, com os braços esticados, com uma mão sobreposta à outra, nessa posição, tá? Você vai iniciar sobre o tórax da vítima as massagens cardíacas. Você vai usar a base da mão, você vai usar essa região e não a palma da mão. Por que a região hipotenar da mão? Essa região aqui, tá? Porque ela é mais dura. Então, você vai conseguir provocar uma profundidade maior no tórax dessa criança. Então, novamente, eu vou mostrar. A gente vai usar essa região, ok? Então, eu faço a sobreposição das minhas mãos sobre o tórax do paciente, mas eu vou usar essa região para fazer a compressão torácica. Importante que eu tenho que ficar com meus braços esticados. Quando eu faço uma flexão do braço, eu distribuo a força e a minha massagem não é tão efetiva. Mantenha as costas retas, os braços retos, e aí você vai colocar a sua mão sobre o osso do externo dessa vítima. Vou mostrar mais adiante. Bom, então, olha só, qual é a posição, né, da mão? Então, vocês podem perceber que eu estou sobrepondo uma mão à outra sobre a região do externo, e aí eu vou iniciar as compressões torácicas. Olha só, né, a posição dessa mão sobre o tórax, uma mão espalmada sobre a outra, bem em cima do externo, tá? E eu vou fazer um afundamento desse tórax em torno de 5 a 6 centímetros. Para eu conseguir fazer a compressão do tórax em torno de 5 a 6 centímetros, eu vou me manter nessa posição. Então, eu vou comprimir de forma bem forte e rápida, bem no centro do tórax, sem interromper as compressões. Importante, a gente deve alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos, ok? Porque senão a gente vai cansar e aí a nossa massagem não vai ser efetiva. Uma coisa importante, geralmente a gente faz em criança 30 compressões cardíacas, então você vai fazer 30 compressões, vai contar, né? Cada compressão você vai 1, 2, 3, 4, 5, até 30, você vai parar e fazer 2 ventilações. Você faz isso 5 vezes, são 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Ao final desse 5º ciclo, você troca com alguém que esteja te ajudando nessas manobras. Foi o que eu disse, porque senão você vai cansar e a sua massagem não vai ser efetiva. Então, eu faço 30 compressões torácicas e 2 ventilações. Eu faço isso 5 vezes. Cada compressão e cada ventilação é um ciclo, ok? Importante. A respiração que eu vou fazer é boca a boca,
ou, se for uma criança menor, boca, nariz. O problema é que, né, a gente está em plena pandemia, todo mundo tem medo. Existem alguns dispositivos que auxiliam nessa respiração boca a boca, de modo que você não tenha contato direto com essa vítima, né? Boca a boca ou boca-nariz. Eu tentei todas as massagens cardíacas, essa criança não, né, voltou a ter o pulso e a respirar. Importante que ao final de cada ciclo, 5 ciclos, eu paro e reavalio a criança. Então, eu fiz 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Eu paro, checo o pulso, chego próximo à vítima, né, e sinto a respiração, vejo se ela voltou a respirar, ou então eu observo o movimento do tórax, ok? Em alguns casos, a gente pode utilizar o DEA, que é a desfibrilação, né, elétrica automática, que é esse aparelhinho aqui do lado, né, que eu utilizo para que esse aparelho identifique qual foi o motivo que essa criança parou e automaticamente inicia aí a descarga elétrica para reanimar essa vítima. Então, você vai colocar essas placas debaixo da clavícula direita dessa vítima e debaixo da mama esquerda. Você vai ligar o equipamento, ele automaticamente faz a leitura e vai te dando ordens como você prosseguir, e ele automaticamente faz uma descarga elétrica se ele identificar que o ritmo é chocável. Importante que durante esse choque as pessoas se mantenham afastadas do paciente, não fiquem em contato com o paciente, porque você pode também receber um choque. Após o choque, o próprio aparelho ele vai te pedir para você reiniciar as manobras de compressão cardíaca. Então, ele vai pedir para você voltar a fazer a compressão torácica. Novamente, você vai repetir os ciclos de massagem cardíaca e respiração, vai checar o pulso e a respiração para novamente ver aí a necessidade da indicação da descarga elétrica através do DEA. Bom, no bebê, até 1 ano, a gente faz uma técnica diferente. Então, vocês podem perceber que eu tenho aqui um bebê, né? E olha a posição da minha mão. Eu vou usar o dedo indicador e o dedo médio no meio do tórax dessa criança e vou fazer as compressões. Eu vou afundar esse tórax, cerca de 4 centímetros. A outra mão eu vou posicionar sobre a região frontal, sobre a testa dessa criança, desse bebê, e vou tracionar para trás de modo a elevar, né, a cabeça, tracionar a cabeça desse dessa criança, desse bebê, para trás. Então, olha só, olhando aqui de perfil, tá? Eu posiciono minha mão na região frontal, traciono para trás e inicio as manobras de compressão. Então, novamente, tá? Olha só, eu mantenho tracionada a cabeça do bebê, né, da criança menor de 1 ano, e inicio a manobra com o dedo indicador polegar no centro do tórax. Se for uma criança muito pequena, eu posso fazer essa técnica. Eu vou circular com a minha mão o tórax da criança e vou usar os 2 polegares no meio do tórax da criança e vou fazer a compressão torácica, ok? Importante que, se eu tiver sozinha ou com 2 socorristas, em crianças, a relação compressão-ventilação,
é 30/2. 30 massagens e 2 respirações, ok? Em crianças, um socorrista, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. Se eu tiver com 2 pessoas para atender essa criança, a relação compressão é 15/2, ou seja, eu faço 15 manobras de compressão e 2 ventilações. Em bebê, se eu estiver sozinha atendendo esse bebê, eu vou fazer 30 compressões e vou ventilar 2 vezes. Se tiver eu e mais alguém, enquanto alguém faz 15 compressões, a outra pessoa, ao final das 15 compressões, faz 2 ventilações. Então, é importante a gente saber a relação compressão-ventilação. Então, adulto com 1 ou 2 socorristas, 30/2. 30 compressões, 2 ventilações. Em crianças com um socorrista, também 30 compressões, 2 ventilações. Faço 5 ciclos, paro e reavalio a respiração, o pulso. Se não voltou, eu novamente continuo esse ciclo. Se eu tenho 2 socorristas, eu vou fazer 15 compressões, parar, enquanto que o outro socorrista faz 2 ventilações. Em bebê, se eu estiver sozinha, 30 compressões, 2 ventilações. Eu mesma faço as 30 compressões, paro, vou lá e faço 2 ventilações boca a boca nessa criança. Se for 2 socorristas, 2 pessoas, 15 compressões e 2 ventilações. Ok? Eu faço essas manobras até o socorro, né, o suporte avançado, chegar para atender a vítima, né, através de um suporte avançado de vida. Tudo bem? Ok. Outra coisa importante, né, que a gente percebe dentro do ambiente escolar, que é muito comum, é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Essa obstrução, ela promove o bloqueio da passagem do ar através de um alimento, de um brinquedo, de um corpo estranho. Então, impede a vítima de respirar. E se isso perdurar por um tempo, né, a criança pode morrer. Então, mais de 90% dos casos de morte ocorrem em crianças menores de 5 anos. 65% até os 2 anos. Especialmente em bebês, a causa mais frequente é o engasgamento por leite, por líquido. Então, nesse momento, ele é fundamental para prestar os primeiros socorros, realizando a técnica correta, tanto em crianças como em bebês. Então, brinquedos, tampinhas, moeda, além de outros objetos pequenos, alimentos, como pedaço de carne, cachorro-quente, bala, né? Própria secreção das vias aéreas superiores podem causar obstrução de vias aéreas e levar a criança a óbito, né? A morte. Quais são os sinais de engasgamento? Primeira coisa, tem um sinal universal, a mão no pescoço. Quando eu não consigo respirar, eu levo a mão ao pescoço. Esse é um sinal universal de engasgamento, tanto em adulto como em crianças que já entendem, né, essa dificuldade para respirar. Então, quando a criança está engasgada, ela tem dificuldade para respirar, para falar e para tossir, ok? Então, a criança com obstrução, tem 2 tipos de obstrução, a obstrução total e a obstrução parcial. A obstrução total de vias aéreas é quando eu tenho uma obstrução total da traqueia, onde o ar não passa de modo algum, né, impedindo que o ar chegue até os pulmões. Então, na obstrução total, a criança não respira, não fala e não tosse. Na obstrução parcial, a criança consegue ainda tossir e emitir alguns sons. Então, é uma obstrução parcial, porque a gente consegue emitir o som pela vibração do ar
pelo ar passando pelas cordas vocais e vibrando essas cordas, né? Então, a criança consegue murmurar ou tossir. E o que fazer, né? Então, quando ocorre a criança está com a via aérea obstruída totalmente, eu tenho que iniciar as manobras, né? Então, quando a criança tossir ou emitir qualquer tipo de som, não interfere, tá? Pois a tosse, o som, é um processo natural de defesa do organismo. Então, a tosse é para ela conseguir expelir o corpo estranho. Às vezes é um pedaço de alimento que é pequeno, não provocou essa obstrução total, somente parcial, e a tosse faz com que a criança consiga expelir. Então, é importante você deixar a criança tossir e não intervir nessa tosse. Se a criança vomitar, então é importante que você mantenha a criança lateralizada, com a cabeça também lateralizada, para que esse vômito lhe saia e a criança não engula ou então bronquiaspire esse vômito. Quando eu deixo a criança deitada com a cabeça reta, o risco dela vomitar e ela broncoaspirar, o que é broncoaspirar? É quando o conteúdo do estômago, né, do vômito, ele vai para o pulmão. E isso pode causar consequências muito sérias, ok? Bom, se você perceber que a criança não tosse, não fala, né, tá ficando roxa, cianótica, a gente vai, então, iniciar as manobras de desobstrução de vias aéreas, que é a manobra de Heilig. Então, a gente vai usar essa manobra em crianças maiores e conscientes e também em crianças maiores e inconscientes. Como que a gente faz isso, tá? Então, nós devemos nos posicionar quando a criança estiver consciente, mas ela estiver sufocando, né, com esse corpo estranho, o socorrista vai se posicionar atrás da criança, ele vai sobrepor uma mão à outra, como se estivesse, né, sobrepondo uma mão à outra mesmo, tá? E bem na boca do estômago, ele vai fechar a mão em punho, fecha a mão em punho, abraça esse punho dessa forma, ok? E vai posicionar essa mão bem na boca do estômago ou na região epigástrica, que a gente chama. E aí ele vai dar golpes nessa região. Ele vai provocar uma compressão. Ele vai, como se ele estivesse socando mesmo a boca do estômago. Então, comprimindo essa região, essa compressão aumenta a pressão dentro do tórax e a criança consegue expelir o corpo estranho. Eu faço isso várias vezes, até que a criança consiga expelir o corpo estranho. E aí ela vai jogar esse corpo estranho para fora. Às vezes, a gente não consegue fazer essa desobstrução, tá? E a criança, se demorar muito, ela vai desmaiar, ela vai perder a consciência por falta de oxigênio. Então, o que eu devo fazer? Eu devo deitar a vítima, ok? E iniciar as manobras de compressão torácica, de reanimação cardiopulmonar. Em crianças maiores, aqui eu consigo fazer em crianças pequenas, né? Depende do meu porte físico também, tá? Em crianças maiores e que perderam a consciência pela obstrução, como que eu faço a desobstrução? Eu vou deitar a criança, eu vou me posicionar em cima da perna da criança, né? Como se eu estivesse aqui acavalando mesmo as pernas, né? Dessa criança. Eu vou com a minha mão em punho na região da boca do estômago, da região epigástrica, fazer o movimento de empurrar, né? Como se eu estivesse empurrando mesmo esse tórax para cima, de modo que a criança consiga retirar, expelir esse corpo estranho.
Importante, quando eu faço isso, eu mantenho a cabeça da criança lateralizada, tá? Então, é assim que eu faço em crianças maiores, né? Então, vou me posicionar atrás da vítima, vou envolver com ambos os braços, vou cerrar o punho de uma das mãos, vou abraçar esse punho, posicionar esse punho voltado, né, para a boca do estômago da criança, tá? Aí, bem na porção superior ao umbigo, na região epigástrica, na boca do estômago que a gente fala, e vou fazer uma forte pressão para dentro e para cima, como se eu estivesse empurrando esse corpo estranho. Vou repetir isso quantas vezes for necessário. Olha só a posição, tá? A mão acima do umbigo, bem abaixo da região da boca do estômago, da região epigástrica, ok? Então, eu faço compressões até que a vítima consiga expelir esse corpo estranho. Bom, a gente deve chamar o SAMU, né, imediatamente, quando você tenta aí desobstruir essa via aérea, não consegue, a criança perde a consciência e você tem que iniciar as manobras de ressuscitação. É importante a gente acionar o suporte, né? Porque lembra do tempo, quanto mais tempo eu deixo essa criança sem oxigênio, maior é o dano cerebral, tornando-se irreversível. Quando a vítima ela não consegue liberar, né? A gente não consegue liberar a via aérea dessa vítima, ela vai ter uma parada cardíaca. Então a gente inicia as compressões torácicas, como eu já disse, né? Se for uma criança pequena ou se for uma criança maior, iniciando as compressões para a gente tentar reanimar essa criança. Em bebês, como que eu faço isso, tá? A gente vai posicionar a criança, né? A gente vai pegar esse bebê, eu vou apoiar o tórax da criança no antebraço, deixar a minha mão, vou posicionar a minha mão no queixinho da criança, né? Do bebê, e vou dar golpes entre a região das escápulas, tá vendo? Ó, minha posição, minha mão, eu estou empurrando o queixinho para cima e dando golpes com a região hipotenar, que é essa região mais dura da mão, tá? Essa região é a região hipotenar, então eu vou empurrar, vou fazer esse movimento, empurrando mesmo esse corpo estranho para fora, ok? Dou 5 golpes entre as escápulas da criança, do bebê. Pode aumentar a imagem? Então, olha só. Então, olha a posição, né? Eu tenho aqui, eu posso apoiar o braço no meu joelho, na minha perna. Então, as crianças com as pernas esticadas, os braços também. Eu apoio a minha mão sobre o queixo da criança e entre as escápulas eu dou 5 golpes usando a região hipotenar. Olha só a posição, né? Então, eu dou aqui, olha, 5 golpes. Olha aqui, tá vendo? A região que eu falo da mão, essa região hipotenar, essa região mais dura, essa posição da minha mão, né? E eu batendo entre as escápulas, tá? Eu faço 5 golpes e aí eu volto a criança para essa posição, observo a boca, se o corpo estranho está visível, eu posso retirar, né? Se não está visível, a criança não respira, está ficando cianótica, né, roxinha, eu inicio as manobras de compressão torácica, né? Eu vou comprimir o tórax para promover aí uma circulação, né, estimular a circulação corpórea de modo a criança ter complicações sérias, tá? Então, dou 5 golpes, não desobstruo vias aéreas, eu faço massagem cardíaca. Então, olha só, primeiro passo, vou colocar o bebê nos braços,
sobre, né? Então, olha só, sobre um dos braços, na verdade, o antebraço, né? Vou encaixar o queixo da criança entre os dois dedos para que a cabeça fique firme, né? Tem que posicionar a cabecinha levantada. As pernas devem ficar abertas para cada lado do braço, né? Tá vendo? E aí eu vou descer o meu braço cerca de 10 centímetros para o corpo ficar levemente inclinado. Eu vou deixar a criança levemente inclinada, um pouquinho de ponta cabeça. Então, com o auxílio da outra mão, eu vou dar leves tapas nas costas para desobstruir essa via aérea, né? Que é entre a região escapular. E aí, se for um líquido ou um alimento, esse líquido ou esse alimento, ele vai sair pela boca. Então, só para mostrar, né? Na obstrução parcial, a vítima, ela consegue tossir e emitir sons. Na obstrução total, esse é o sinal universal, né, de engasgamento. E também a vítima não consegue falar e nem tossir, tá? Então, olha para vocês, só para mostrar como que é no adulto, né? É a técnica mesmo em crianças maiores. Então, eu abraço o tórax da vítima, né? Coloco a minha mão acima do umbigo, olha só a posição da minha mão, e faço leves compressões na região epigástrica, né? Aqui na região que a gente chama da boca do estômago. Então, isso é importante, de modo a garantir a permeabilidade das vias aéreas e a vítima conseguir respirar, né? E não evoluir para uma parada respiratória ou então cardiorrespiratória. Outra situação bem comum nas escolas é o desmaio ou a síncope, que nada mais é do que a perda de consciência. Essa perda de consciência ela pode ser temporária, ela pode ser súbita, repentina. Isso acontece geralmente em função da diminuição de sangue e de oxigênio lá no cérebro. Então, quais são as causas mais comuns da criança desmaiar? A hipoglicemia, quando a criança fica em jejum durante muito tempo. Então, as taxas de açúcar no sangue caem abaixo daquilo que o organismo necessita e a criança pode ter um mal-estar, um desmaio, né, uma síncope. Fome, né, é também uma causa de desmaio, né, criança muito tempo em jejuns prolongados. A desidratação, a exposição ao sol durante muito tempo, né, ambientes fechados, muito quente, onde vai faltando ar. Quando você levanta, está deitado no chão e levanta repentinamente, também você pode ter uma síncope. E também uma coisa importante que a gente pode perceber, né, quando a criança ela cai, machuca, vê sangue, ela não suporta e ela pode desmaiar por esse motivo, por medo, né? E o que fazer? Como que eu devo agir? É muito simples, né? A criança desmaiou, vai estar quase desmaiando, então é importante você manter a criança numa superfície rígida, plana, pega uma cadeirinha ou um banquinho e eleva os membros inferiores e mantém esse membro elevado, tá? Então, quanto mais elevado o membro, aqui também não está muito legal não, né? Eu preciso de uma altura, né, um pouco mais elevada, de modo a garantir um retorno venoso mais rápido ao cérebro. Então, quando eu levanto a perna nessa altura, então todo o sangue do membro inferior, ele volta para o coração de uma forma muito mais rápida e também para o cérebro, de modo a garantir uma melhor oxigenação do cérebro e um despertar mais rápido dessa criança. Algumas vezes a gente consegue socorrer a criança antes que ela caia no chão, né? Então, no momento que a criança vai desfalecer, que ela vai perdendo a consciência, eu consigo segurar antes que ela caia no chão, bate a cabeça, tá? Então, antes que ela caia, que ela está começando naquela fase de desfalecer, peça para a criança respirar
profundamente. Então, quando eu encho o peito de ar, eu aumento a quantidade de sangue e de oxigênio nos meus pulmões e no meu cérebro. Então, eu mantenho o cérebro oxigenado e a criança, né, a gente pode evitar aí um desmaio. No caso, se você já encontrou essa criança inconsciente, foi o que eu falei, deixa a criança deitada, levanta as pernas pelo menos uns 40 centímetros do chão, tá? Importante, caso a criança vomite, é importante deixar a cabeça da criança lateralizada para que, se ela vomitar, ela não engasgue. Se a criança estiver quase desmaiando, né, que ela não caiu ainda ao chão, você pode sentá-la numa cadeira e sentá-la, pede para ela abrir as pernas e você vai pedir para ela posicionar a cabeça no meio das pernas e ficar abaixada, de modo que esse sangue retorne mais rapidamente para a cabeça e a criança não tenha um desmaio completo. Então, foi o que eu falei, né? Abaixar a cabeça da criança, colocando entre as pernas. Então, quanto mais tempo você mantém essa cabeça mais baixa que o joelho, né? O sangue vai descer mais rápido para o cérebro, vai oxigenar e a criança vai despertar mais rápido, então não vai desmaiar. Então, é importante permanecer o tempo todo do lado da vítima, caso ela perca a consciência, né? E tem aí uma dificuldade para respirar, então a gente inicia as manobras de ressuscitação. Quando a criança voltar à consciência, é importante a gente acalmar a criança, mantê-la deitada por mais alguns minutos, antes de você ajudar ela a se levantar. Converse com ela, oriente, peça para essa criança respirar profundamente, né? E lentamente, de modo a garantir uma boa oxigenação cerebral. Caso a criança não consiga se recuperar da consciência, né? Você liga para o SAMU, para o resgate, para um atendimento profissional imediato. Nunca deixe uma pessoa que acabou de se recuperar de um desmaio sozinha, tá? Ou que ela levante rapidamente ou subitamente, porque o esforço despendido nesse movimento pode causar um novo desmaio. Então, eu desmaiei, está recuperando a consciência, não dá para essa vítima voltar a levantar de uma vez, porque ela pode desmaiar novamente, tá? Não acorde uma pessoa inconsciente, dando a ela alguma coisa para beber, jogando água fria, pedindo para ela cheirar álcool, dar tapinha no rosto, né? Não adianta colocar de pé, sacudir. Eu não posso fazer isso, tá? Isso não está correto. O álcool, o éter, que as pessoas têm ali, dá para cheirar para acordar. Não façam isso, porque vocês podem provocar uma intoxicação. Então, essas são as técnicas corretas, né? Então, eu percebo que a criança vai desmaiar, não está bem, eu posso sentá-la, né? E aí eu posso pedir para ela posicionar a cabeça entre as pernas, sempre abaixo do joelho, ou então deitar essa vítima, né? E manter as pernas elevadas, nunca dar tapa na cara, jogar água, pedir para cheirar álcool, nada disso, tá? E acione rapidamente o serviço móvel de urgência, ou SAMU ou o resgate, o 92 e o 93. Às vezes, as crianças elas desmaiam por convulsão. E o que é convulsão? A convulsão é quando eu tenho uma descarga elétrica, né? Uma descarga neuronal excessiva, uma descarga elétrica entre os neurônios muito rápida. E aí eu tenho uma desordem dos meus movimentos, né? Eu tenho um descontrole desses movimentos, tenho movimentos involuntários, rápidos, contraturas, tá? Então, o que é uma convulsão? É uma contração violenta, uma série de contrações dos músculos voluntários com ou sem perda de consciência. Então, você pode ter, né, toda uma contração generalizada, ou só no braço, ou só na perna,
não pensem vocês que a convulsão é um movimento corporal generalizado, involuntário. Não, eu posso ter um movimento do braço, um movimento da boca. Então, um olhar parado assim, também é convulsão, tá? Então, a gente tem que saber identificar, né, essa vítima. Quando a vítima, ela cai ao chão, né, ela cai com contrações, ela fica se contraindo, então ela tem uma flexão dos braços e fica se contraindo, se debate violentamente, tá? Essas contrações, elas duram de 2 a 5 minutos. E a gente tem que atender rapidamente essa vítima para que ela não se machuque. Então, o que eu devo fazer? Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu posso ter uma contração, a gente chama de fase tônica, né? A fase clônica, a hipotonia, quando você pega a criança, ela está molinha, desfalecida, né? Largadinha. Quais são as causas de convulsão? Febre muito alta? Não. Crianças com predisposição à convulsão pode convulsionar com 37 graus. E como que eu sei que essa criança tem predisposição à convulsão com 37 graus? Não, gente. Tem que acontecer a primeira vez, fazer uma investigação para saber se é isso mesmo, tá? Então, outras causas de convulsão, intoxicações, né? Ingere alimentos, come uma flor ali, que elas comigo ninguém pode, a epilepsia, meningoencefalite, traumatismos cranianos, tumores, tétanos, lesões cerebrais, os traumas, né? As quedas são causas de crise convulsiva. O que a vítima sente? Ela perde a consciência, ela tem esses espasmos, essas contrações. Além das contrações, ela pode ter uma liberação esfinteriana, ela pode fazer xixi, cocô na roupa, tá? A mandíbula fica dura, ela trava o dente. E uma coisa muito perigosa é ela travar a língua entre os dentes. E essa língua sangrar, e a vítima tem uma obstrução de vias aéreas pelo sangramento ou pela salivação excessiva, né? Então, essa pessoa ela pode cair em qualquer lugar, ela não vê onde ela vai cair, então ela pode cair próximo à piscina, ela pode cair no meio da rua e ser atropelada, ela pode cair e bater a cabeça numa quina, no vaso, do banheiro, do sofá. Então, ela pode ficar roxa, né? Cianótica, devido à dificuldade de respirar, porque a língua ela tem uma queda, a língua não enrola, a língua cai, né? Essa língua relaxa, a língua é um músculo, e ela cai obstruindo a passagem do ar, né? E o que fazer? Se eu tenho uma criança toda, né, se contraindo aí, o que a gente faz? Eu vou proteger a cabeça da criança, para que ela não fique batendo, né, a cabeça no chão, para não provocar um traumatismo. Se eu tiver uma almofada, eu posso proteger essa cabeça com uma almofada, um travesseiro, um pano, né? Mantenha a cabeça da criança lateralizada, porque ela pode babar muito, e aí, ao invés dela broncoaspirar, essa baba, né, essa secreção, ela vai sair para fora, tá? Então, é importante essa posição para que a vítima não engasgue com a saliva, tá? Se a criança caiu, tem uma suspeita de fratura da coluna cervical, a gente não deve virar o pescoço da vítima. Eu mantenho ele em posição reta, alinhado o pescoço com a coluna. Bom, e sempre gera uma curiosidade quando, né, uma criança convulsiona ou ela desmaia, a tendência é os colegas se aglomerarem próximo à vítima, tá? Então é importante afastar as crianças e curiosos, deixar o espaço para que haja a circulação, acesso das pessoas que vão socorrer essa vítima e que ela possa respirar também, né? Sem essa aglomeração. Eu posso proteger a cabeça da criança com minhas mãos, com uma roupa, com um travesseiro, para que ela não bata a cabeça no chão. E mantenha a cabeça lateralizada a fim de evitar broncoaspiração pela salivação excessiva ou porque morde a língua, sangra, esse sangue pode obstruir a passagem do ar.
Então, quando eu consigo, eu devo limpar a secreção salivar com um pano, com um papel, para facilitar a respiração. Cuidado ao enfiar um papel na boca de uma criança, né? Ela pode te morder, porque ela tem uma contração da mandíbula. Você vai colocar o dedo lá dentro? Não pode, tá? Ela vai morder, ela pode machucar você. Então, vou tirar óculos, colar, tiara, qualquer objeto que pode ferir a criança durante a crise. Vou afrouxar as camisetas, calça, shorts, de modo que a criança possa conseguir respirar melhor após a crise e também durante a crise. Então, caso a criança, durante a crise convulsiva, ela cerre a mandíbula, ela faça isso aqui, ó. Não tente abrir a mandíbula. Você pode fraturar a mandíbula, ou a criança pode morder o seu dedo violentamente, porque ela não percebe o que ela está fazendo. Se possível, marque o tempo que durou a crise, 5 minutos, 10 minutos, tá? Esse detalhe é importante para quando a equipe médica chegar para atender essa criança. Bom, a crise cessou, né? O que eu vou fazer? Eu vou levar essa criança para um ambiente arejado, calmo, tranquilo. Vou avisar os pais da criança, né? Se a criança estiver vomitada, evacuada, urinada, eu vou tirar essas roupas e manter a criança com uma roupa limpa. Então, mantenha calma, né? Então, a gente sabe que essa convulsão ela pode levar um tempo, né? E daí a gente tem que ter muita paciência para lidar, né, com essa angústia de ver a criança convulsionando. Quando a criança ela sai da convulsão, ela pode ter uma confusão mental, não saber o que aconteceu, não saber onde que ela está, não se lembrar exatamente como que aconteceu essa crise, tá? Então, a consciência da criança, ela é retomada aos poucos, né? E muitas vezes ela não se lembra o que aconteceu, ela pode ficar muito agitada, muito nervosa. Então, ao fazer o contato com os pais, é importante que você conte exatamente o que aconteceu, né? Como essa criança foi socorrida e como essa criança se encontra naquele momento para diminuir, né, a ansiedade, não despertar aí um apavoramento nos pais dessa vítima. O que eu não posso fazer, né? Quando a criança está convulsionando, eu não posso segurar os braços, as pernas, porque ela tem tanta força, a criança, que a gente não consegue segurar. E se eu forçar, eu posso provocar uma fratura do braço ou das pernas dessa criança, tá? O que eu não posso fazer? Balançar a criança, tá? Evitando aí a falta de ar, dar álcool ou qualquer outra substância para a criança cheirar, porque isso pode causar uma intoxicação. Isso não vai despertar a criança, né? A criança vai despertar quando a crise passar. Então, eu posso introduzir um lenço dentro da boca, tá? Eu não posso introduzir o lenço dentro da boca, tentar abrir a boca da criança, porque ela pode morder o meu dedo e esse lenço ficar lá dentro e obstruir a passagem do ar, tá? Durante a convulsão, também não posso administrar medicamentos pela boca, porque a criança pode engasgar e fazer uma broncoaspiração, aí vai ficar bem pior a situação. Queimaduras também é outra ocorrência, né, comum dentro mais no ambiente doméstico, em casa, né? O cara, né, foi lá, botou o dedinho na tomada, levou um choque, virou a chaleira de água quente, né? Foi soltar bombinha, um balão, pegou fogo na camiseta e assim por diante. Bom, as queimaduras, elas são lesões decorrentes de agentes físicos, térmicos, químico e elétrico, tá? Então, esses agentes, eles são capazes de produzir um calor excessivo que vai danificar os tecidos corporais e pode acarretar até a morte do tecido, né? Morte celular daquele tecido. Então, a queimadura, ela atinge todo o grupo etário,
lesões que comprometem a vida, né? São lesões graves, fogo, né? Numa fogueira, derrubar uma água quente, está fervendo ali, né? No fogão, um leite, né? São lesões que comprometem a vida dessas crianças. 50% das internações de crianças por queimado ocorrem de 0 a 15 anos de idade. E a maior frequência é o mês de junho, né? Quando a gente vai brincar de pular fogueira, soltar bombinha, soltar balão. Essas queimaduras podem provocar deformidades gravíssimas na criança, né? Na face, no rosto, no tórax, nos braços. O tratamento ele é prolongado, ele é demorado, ele é doloroso, ele é caro, né? Até recuperar esse tecido é demorado. O risco de infecção é muito grande, né? Além das lesões da pele, essa queimadura, quando ela é muito grave, ela pode comprometer sistemicamente essa criança, provocando um agravo, né, hemodinâmico, levando à morte. Então, não é só a queimadura da pele, mas ela pode provocar sérias complicações internas dentro do corpo dessa criança. Então, as queimaduras entre as crianças é a terceira causa de morte, né? 1 milhão de acidentes por ano no Brasil, 40 mil hospitalizações por ano, 2/3 dentro do ambiente domiciliar, e o principal agente são os líquidos quentes, né? Vai na beira do fogão, puxa a caneca de leite, água quente, do macarrão, né? Água fervendo, enfim. Uma violência doméstica, né? Enfim. A maior parte ocorre na residência da vítima, né? A gente pode perceber aqui, né? A criança foi lá, puxou a toalha, virou a panela de sopa quente, foi lá, virou a panela de macarrão. Quase metade das ocorrências envolve crianças. E entre as queimaduras mais comuns, né, a gente tem aquelas provocadas por escaldamento, que são os líquidos quentes, água fervendo, né? Bom, vamos pensar dentro do ambiente escolar, nas creches, CMEI, como que ocorrem esses acidentes, né? Provocando aí as queimaduras. Bebidas e alimentos quentes, né? Às vezes você colocou lá um prato de sopa para criança, tá quente, você não esfriou, a criança foi lá e pegou essa sopa, virou, né, esse prato, ou leite quente em cima da barriga, do pescoço, né? O banho quente também. Então, é importante testar a temperatura da água, né? Quando você coloca um bebê para tomar banho, né? Você tem que testar antes para evitar a queimadura, a água é muito sensível. Tomadas sem protetores, né? Essa idade é a idade da curiosidade, de tudo que vê que colocar a mão, né? E pode levar um choque e provocar uma queimadura importante. Fios descascados, fios ao alcance das crianças, brinquedos no parquinho, principalmente aqueles que possuem partes metálicas e fica a exposição ao sol, né? Uma exposição prolongada. Então, um balanço que é de ferro, de metal, aqueles dias muito quentes, a criança sai correndo, senta, pode queimar o bumbum, queimar a perna, aquele roda-roda, enfim. O próprio escorregador, né? E a gente tem uma classificação básica aqui de queimaduras, né? 1º, 2º e 3º grau. Então, esse grau, ele é de acordo com o comprometimento da pele. A nossa pele, ela é dividida basicamente em 3 camadas: epiderme, derme e a camada de gordura, que é a hipoderme. Então, eu falo que a lesão ela é de 1º grau quando atinge essa parte mais superficial da pele, a epiderme. Forma só uma hiperemia, só um vermelhidão. 2º grau é quando eu tenho um comprometimento da epiderme e da derme. A derme é o tecido abaixo da epiderme. Forma bolhas, por exemplo. 3º grau é quando eu tenho comprometimento da epiderme, da derme, atingindo o tecido subcutâneo, ou a hipoderme, que é a camada de gordura.
Então, olha só, isso aqui é uma queimadura de primeiro grau. Então, essa queimadura ela vai danificar somente a camada mais externa da pele, que é a epiderme, deixando a pele vermelha, né? Dói bastante, provocando um leve inchaço, um leve edema. A queimadura de segundo grau, ela provoca bolhas e tem um inchaço maior. E ela é bastante dolorida, tá vendo? Olha só. As costinhas do bebê tá bem vermelho, levantou bolha, já é segundo grau. Se tiver só vermelho, é primeiro grau. E dói muito, 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 muito. Aqui eu tenho uma queimadura de terceiro grau, né? Aí eu tenho comprometimento de camadas mais profundas da pele, do epiderme, derme e a hipoderme. Danifica muito a pele, né? A pele, ela acaba adquirindo um aspecto esbranquiçado ou cinzenta e tem muita dor. As lesões mais profundas que comprometem os nervos, os tendões, elas não doem, porque destrói a terminação nervosa, tá? Então, ela não dói tanto. E o que fazer? Então, estavam lá brincando, né, na fogueira de São João, né, foi pular a fogueira, moleque arteiro, e pegou fogo na camiseta. O que a gente faz? Então, se houver fogo na roupa, eu vou apagar a chama usando um cobertor ou qualquer outro tecido grosso de algodão. Nada sintético, porque pode, né, pegar fogo nessa coberta sintética e aumentar, né, piorar a condição dessa vítima. Bom, queimaduras em pequenas áreas do corpo. O que eu faço, né? Eu posso resfriar esse local com água fria e acionar 192, tá? Então, tava lá, né? Queimou a pele, levantou, só aquela hiperemia, eu posso abrir, né, a torneira, deixar a água escorrer aí em temperatura ambiente, ou então uma água um pouquinho mais fria, que vai aliviando aquela dor. E chamar 192, 193, porque às vezes a criança precisa ser medicada, porque a dor é muito insuportável, né? Se for uma queimadura por um produto químico, a gente vai lavar o local com água em abundância. Importante, não esfregue, tá? Tanto nas áreas menores, né? Foi uma queimadura só térmica mesmo, como se for uma queimadura por produtos químicos. Quando eu esfrego, né? Eu aumento a área de atrito, vai doer mais, né? E quando eu provoco uma fricção, uma queimadura provocada por uma substância química, eu aumento a circulação local, aumento a absorção dessa substância química nessa área e eu aumento a área lesionada. Então, a gente só vai deixar a água escorrer de forma abundante, sem esfregar com bucha ou com a própria mão, para evitar a absorção mais rápida. Como se livrar das chamas? Né? Tá pegando fogo, né? Se eu sair correndo, o fogo vai aumentar, né? Porque você vai provocar aí, né? Você vai sair correndo, vai ter um contato com o oxigênio do ar, né? Ambiente, pode aumentar aí as chamas. Então, eu peço para a vítima parar, deitar e rolar, e não correr. Tá? Porque pode aumentar as chamas, porque ela sai correndo, né? Se fogo se mistura com o oxigênio do ar e piora. Então, pare, deite e role. Essa é a sequência. A tendência é a vítima sair correndo, né? Bom, avalie o nível de consciência. Tá inconsciente? 192, 193, tá? E aí inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, compressão torácica e ventilação. Se a vítima estiver consciente, respirando, tá? Mantenha a vítima tranquilamente, tá? Cobre essa vítima com um pano limpo, tá? E mantenha esse ambiente
ventilado, se tiver um ventilador, um ar-condicionado, ligue para resfriar o local e diminuir a dor. E aí tem as queimaduras também por choque elétrico, né? Daí a importância de observar as regras de segurança, né? Tampar com protetor as tomadas, evitar que as crianças tenham contato com fios de fios, né, de aparelhos elétricos, ok? Então, todo cuidado para evitar que a criança leve um choque, porque ainda mais nessa fase de 1, 2, 3 anos de idade, as crianças são muito curiosas, elas querem botar o dedinho na tomada achando que aquilo lá é um brinquedo. Então, o choque elétrico, ele ocorre naturalmente em virtude de raios, né, ou artificialmente por corrente elétrica, né? Então, a eletricidade, ela pode causar tanto queimaduras externas como queimaduras internas, dentro dos órgãos que a gente não vê, e são lesões muito graves, né? Então, quando a gente bota lá, né, o dedo numa tomada, um fio descascado, então, essa corrente elétrica, ela vai entrar pelo seu corpo, então ela vai ter um orifício de entrada e um orifício de saída, tá? Então, às vezes você observa que vai entrar essa corrente elétrica na mão e vai ter um furinho aqui no pé, que é por onde ela sai. E conforme ela vai passando pelo corpo, ela vai destruindo os tecidos, né, comprometendo o coração, os órgãos internos. Tá? E a criança pode até ter mesmo uma parada cardíaca. E o que fazer? Então, tá lá, a criança grudadinha lá, levando um choque. O que eu vou fazer? Vou desligar a corrente elétrica no interruptor ou na chave geral, né? Na hora a gente não pensa, a nossa atitude imediatista é ir lá, tirar essa criança do local. Se eu toco na criança, eu levo um choque também, eu tenho que retirar essa criança do contato dessa fonte elétrica com um objeto que ele vai interromper essa condução elétrica. Então, eu vou utilizar alguma coisa de madeira seca ou material feito de borracha, tá? Se é um choque muito grave, que a vítima perde a consciência, inicia as manobras de ressuscitação e chama o SAMU ou o resgate o mais rápido possível. Oi, Adriana. Vou te interromper um pouquinho, porque é muito importante, né, nós falarmos, você falou, né, da importância de manter a calma em todas essas situações, né, que podem ocorrer dentro de uma escola, dentro de uma casa. E realmente, eu acho que a primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça é socorrer a vítima, né? Então, eu acho muito importante a questão que você fala que a principal, né? A principal função a se fazer é manter a calma, porque a gente consegue pensar, né, o que realmente deve ser feito, para não prejudicar a saúde, ainda mais a saúde, né, da vítima, e também colocar a nossa vida em risco, né? Então, eu acho assim, que orientar sempre os professores a manter-se calmos, pensar, né, o que deve realmente ser feito, como você falou, do desmaio, dos choques, são situações que são simples, né, que a gente não precisa, às vezes, acionar um SAMU de imediato, mas que a gente precisa saber fazer a coisa certa, né? Um choque, um desmaio, até a vinda desse serviço especializado. É isso mesmo, é importante manter a calma, o desespero controla, né? Às vezes leva à perda do controle da situação, e é o princípio de nos tornar uma segunda vítima, colocar em risco também a sua vida, né? Isso é importante. E não fazer, né, tipo, por exemplo, queimadura, vou colocar pomada, vou colocar café, né, porque às vezes vem a tradição, minha avó fazia assim, não, gente, né, a Diana deixou bem claro. Pó de café, pasta de dente, nada disso, né? Então, numa queimadura de primeiro grau,
a gente pode até resfriar essa queimadura com pano úmido, né? Colocar dentro de um balde, abrir a torneira, deixar a água escorrer, que vai aliviar a dor, né? Nos casos mais graves, essa criança precisa ser encaminhada para o hospital, né? A gente não pode fazer muita coisa, a não ser manter essa criança respirando, manter via aérea liberada, né? Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar se a criança estiver em parada cardiorrespiratória, que a gente tem que fazer. Mas as lesões mais graves, terceiro grau, a gente não tem o que fazer, né? A gente não pode mexer. São lesões mais graves, lesões do tórax. Na face são as lesões mais graves, que a criança não consegue respirar. Ótimo, Adriana. Falei, só vou interromper um pouquinho, porque eu sei que, às vezes, né, a tradição da família, sempre coloca pomada, coloca café, e a gente tem que mostrar que é errado, né, fazer isso. É errado, só piora. Se eu colocar pasta de dente, por exemplo, a hora que eu for remover essa pasta, eu vou provocar um atrito e a pele pode romper. Então, por que a pasta de dente melhora? Porque ela é gelada, né? Então, você pode só imergir em água ou deixar em água corrente. Não colocar gelo, porque o gelo ele também queima. Queima. Tá? Só uma aguinha mesmo, uma compressinha gelada, em contato com a pele, é o suficiente. Ótimo. Então, vamos continuar, que temos mais situações. Então, ir lá no ambiente da escola, não furar as bolhas. É verdade, importante. A gente só fura as bolhas quando a gente faz o curativo, por profissionais, né, especializados. A conduta é furar a bolha, mas dentro de um ambiente onde tem profissionais que vão tratar essa lesão e não no ambiente hospitalar. E pessoas que saibam, pessoas especializadas que saibam como lidar com essas situações. Ótimo. Justamente. Então, vamos continuar. Bom, vamos lá, então. Então, crianças de 4 a 7 anos de idade é um período caracterizado pelo deslocamento, né? Elas adoram correr, pular, né? Em todas as direções da casa, da escola. E elas não medem esforços, né? Vê lá um filme, vê o Homem-Aranha pulando de prédio em prédio, elas também querem pular, escalando uma parede, elas também querem escalar, Super-Homem voando, elas querem voar, e aí elas se aventuram. E é onde acontecem os acidentes mais comuns nessa fase. Fraturas, os ferimentos, os afogamentos, né? E nessa fase também é comum o sangramento nasal, que é epistaxe, por traumas, né? Tá correndo, bate de frente, um com o outro, né? Muito curioso, fica fuçando, mexendo nos troncos, nas folhinhas, encontra um escorpião, encontra uma aranha, né? Então, vamos ver como que a gente deve agir nessas situações. Então, a fratura é algo que, né? Pode voltar um pouquinho antes? Isso. A fratura é muito comum, né? Porque, igual eu falei para vocês, as crianças se aventuram. Elas pulam de cima da cama, elas pulam de cima do escorredor, querem voar, querem escalar, e elas podem se ferir. Bom, então o que é uma fratura? Quando o osso se quebra em uma ou mais partes. Eu tenho 2 tipos de fratura. A fratura interna, que é aquela que a gente não vê, o osso ele quebra, mas ele não exterioriza para fora da pele, né? O osso não aparece. E a fratura externa, ou a fratura exposta, que é quando o osso quebra, rompe a pele e sai para fora e você vê aquele osso exposto. Então, geralmente, essas fraturas, elas acontecem após a queda no ambiente doméstico, ou escolar, ou numa atividade esportiva, ou em alguma brincadeira, né? Geralmente afeta os membros superiores, os braços, ou os membros inferiores, né? Então, a gente pode ter fratura de tornozelo, de perna, do braço, da clavícula, do punho, né? Depende aí da altura que ela for pular, né? E da gravidade
do acidente. Então, diante disso, o que a gente deve fazer? Manter a calma e acalmar a criança, porque ela vai chorar, vai doer. Se ela vê o osso para fora, então piorou, né? Então, o professor também vai entrar em pânico, mas mantenha a calma, que eu vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer. A criança vai sentir muita dor, então ela vai chorar, ela vai gritar, o local vai ficar inchado, vai ficar roxo, né? Às vezes o membro ele vai ter uma deformidade, vai ficar torto, a criança não vai conseguir se movimentar, né? Então não vai dobrar o pé, não vai dobrar a mão, não vai conseguir mexer. Esse osso pode ficar exposto, tá? Então são os principais sinais e sintomas de uma fratura. Então, quando eu não vejo a fratura, o membro está torto, está inchado, está roxo, está doendo, né? Pode passar? E o que fazer numa fratura? Né? Bom, depende de onde ela caiu, essa criança, a gente tem que ver se esse local ele é seguro, né? Para eu conseguir tirar essa criança de onde ela está, tá? Se o local não implicar em nenhum perigo, né, maior para essa criança, eu mantenho, né? Assim, geralmente, a gente pede para a criança se acalmar, não mexer a perna, né? A gente pode tentar imobilizar esse membro com jornal, com revista, com papelão, a gente pode até mesmo improvisar. Eu, particularmente, tá? O que eu acho interessante? A gente manter esse membro quietinho, tá? Colocar um pano no local. Se estiver sangrando muito, eu faço uma compressão, seguro esse pano sobre o local com sangramento para conter o sangramento. Se for uma fratura exposta, tá vendo? Ó, o osso para fora, eu pego um paninho, cubro para a criança não ficar vendo, ficar apavorado, não mexer o local, tá? Se a criança não conseguir ficar quieta, a gente pode pegar papelão, cortar em duas, como se fosse uma tala e tentar amarrar a perna da criança para ela não mexer. Eu fico um pouco preocupada com essas técnicas assim, de mobilização, porque se a gente fizer uma coisa errada, você pode piorar a condição da criança, né? Então, o ideal é você deixar essa criança em repouso, se estiver sangrando, comprimir o sangramento e chamar por ajuda, tá? E evitar que a criança movimente, para essa fratura não piorar, ela sentir mais dor. Bom, se tiver um ferimento sangrando bastante, você pode limpar com um pano limpo. Eu acho que ela não vai deixar, nem você chegar perto, que vai doer. Mas se ela deixar, tiver terra, barro, né? Se conseguir tirar, dar uma limpadinha, já ajuda. Caso tenha um sangramento abundante, a gente vai fazer uma compressão, tá? Sobre esse ferimento para estancar o ferimento. Então, eu pego um paninho, coloco em cima do sangramento e fico ali comprimindo até chegar ao socorro. Se for fratura exposta, não faça compressão, tá? Então, assim, o que a gente não deve fazer? Puxar a criança pelo braço, olha só, a gente vê tanto isso, né? Porque pode deslocar esse osso, né? Olha só, pode deslocar o rádio. Então, a mãe pega a criança pelo braço, sai pendurando, né? Vai colocar a blusa, puxa o braço de uma vez, pode luxar a cabeça do rádio, enfim, luxar o ombro. Então, isso aí é muito sério, né? E é bem comum que a gente percebe. Sai puxando a criança, tá brava, com raiva. Então, vai brincar com a criança, né? Puxa a criança pelo braço, sai rodando, enfim. Olha só, cotovelo puxado pode provocar uma luxação, tá? Um deslocamento do rádio. Então, não faça isso, tá? Os entorces, né, também é outra situação depois da fratura que é bem comum, né? Então, popularmente, esse entorse é conhecido como uma torção.
Então, geralmente, ele é resultado de um movimento inadequado, né? Ou exagerado da articulação. É comum quando a gente também faz um movimento brusco, em geral, a gente enfia o pé num buraco, torce esse tornozelo, né? Ou o pulso, e aí imediatamente fica roxo e fica inchado, né? E a dor é imensa. Então, o que favorece esses entorses, né? Calçadas com buraco, rampas, os terrenos com declive, escada, uso de salto alto, alguma prática esportiva. Então, vira o pé, torce o pé, a dor é intensa, fica roxo, fica inchado, fica vermelho, né? E o que fazer? Então, torcer o pé, por exemplo, o tornozelo, tira o sapato, porque deixa a região lesionada livre, porque senão vai inchar o pé e vai doer mais ainda. Então, você pode colocar uma compressa de gelo sobre esse local, que vai diminuir o inchaço, vai diminuir a dor também, tá? E você deixa o pé quietinho, imobilizado, até o socorro chegar. Então, olha, interessante você colocar aí, né? Deixar o membro elevado, colocar uma bolsa de água gelada. Se você conseguir passar uma faixa nesse pé, né, no tornozelo, você pode enfaixar para imobilizar. Mas se você deixar ele quietinho e com a compressa de gelo, já é o suficiente. A luxação ocorre geralmente nas articulações, né? Façam que o osso ele desloque, ficando posicionado de uma maneira incorreta. Então, quando você, né, faz uma brincadeira de puxar a mão, né, você pode deslocar esse osso, né? É comum nos tornozelos, no ombro, no quadril, no joelho, nos dedos, e a dor é muito intensa. Tem um deslocamento do osso, tá? E aí a gente tem a contusão. Vocês não precisam saber o que é contusão, luxação, tá? Entorse, né? Mas assim, para identificar, para mesmo a gente poder aí tentar amenizar o sofrimento dessa vítima, ok? Então, a contusão é um tipo de lesão menos grave, né? Não provoca grandes danos, só caiu, bateu o joelho, bateu o cotovelo, né? Não afeta osso, não afeta tendão, não afeta ligamento. Acontece de uma forma superficial, né? Fica roxo, dói, às vezes provoca alguma escoriação. Então, compromete mais as partes moles, né? O músculo, a musculatura e alguns vasos sanguíneos mais superficiais. Então, a criança vai ter dor, vai ficar inchado, vai ficar roxo, vermelho, às vezes fica quente, local, vai causar um incômodo por mais tempo, né? Dependendo da intensidade da pancada, mas nada muito grave. E o que fazer na contusão? Deixa a área quietinha, imobilizada. Se for perna, evite colocar o pé no chão. Coloca uma bolsa de gelo, né, sobre o local imediatamente, e depois você pode manter essa bolsa de gelo por uns 3 dias até aliviar o inchaço e a dor. E aí, os traumas, né, os acidentes, as fraturas, as quedas também são seguidas pelos sangramentos, pelas hemorragias. O que é hemorragia? Hemorragia é perda de sangue quando um vaso se rompe. Esse vaso pode ser uma artéria, uma veia ou uma veia muito pequena chamada de capilar. E aí tem a diferença do sangramento. Quando o sangramento ele é arterial, por exemplo, teve um ferimento, uma fratura exposta, que quando o osso ele rompe a pele, ele pode fraturar também uma artéria. E o paciente, a vítima começa a sangrar bastante. Então, é um sangue vermelho vivo, mais claro. O sangue sai em jato, intenso, fica pulsando, né? Grave se não controlado, porque a pressão dentro da artéria ela é maior do que a pressão dentro de uma veia. Por isso que o sangue ele sai muito mais rápido, uma pressão maior, e o risco de hemorragia é maior.
O sangramento de origem venosa é quando uma veia ela é rompida. Então, o sangue ele é escuro, o fluxo de saída do sangue é mais lento, ele é grave se a gente não controlar. O sangramento capilar, ele é vermelho escuro, né? Um sangue mais escuro, bem lento o sangramento e não tem tanta gravidade. Então, em criança, é importante, novamente, a gente manter a calma, deitar a criança de barriga para cima, porque facilita a circulação sanguínea, tá? Entre o coração e o cérebro. Sobre o corte, a gente vai aplicar uma compressa com uma gases, com um pano. Então, quando eu faço uma compressão em cima do local, eu provoco uma hemostasia, um estancamento desse sangramento, tá? A gente mantém essa compressão por 10 minutos até parar o sangramento. Após cessar o sangramento, faça um curativo bem preso, tá? Sobre essa lesão, para que não volte a sangrar novamente esse local. Então, durante todo esse processo, é importante manter a criança calma, acordada, não dá nada para ela beber, nem para comer, e manter a criança aquecida. Se a criança tiver um sangramento nasal, o que a gente faz? Nossa, põe a cabeça para trás, para o sangue não escorrer. Não, essa prática não existe mais, tá? O sangramento nasal tem vários motivos. Traumas, rompimento de vasos, nariz. A mucosa nasal ela é muito vascularizada. Então, o risco de sangramento é grande. Daí, então, o que a gente tem que fazer, tá? Então, essa prática que a gente tinha de botar a cabeça para trás, para o sangue não escorrer, tá errado, porque eu posso engolir esse sangue, provocar um vômito, eu posso vomitar, esse sangue pode ir para o meu pulmão. Então, nesse caso, o que eu vou fazer, tá? Eu vou inclinar a cabeça da criança para frente e vou comprimir a narina que está sangrando, tá? Ou eu posso aplicar gelo ou compressa fria. Não assoar o nariz. Se assoar o nariz, vai sangrar mais. Se estiver sangrando muito, que não pare, chame o SAMU, chame o bombeiro, tá? Geralmente a gente faz, se você tiver gás, enfia gás no nariz, faz um tampão para esse sangue parar de escorrer. Ótima colocação, Adriana. Nosso tempo, né, está chegando ao fim, está acabando. Eu acho que você citou todas as situações que são recorrentes, né, dentro de uma instituição escolar. Pode acontecer, né, de uma contusão, que é mais comum, né, as crianças trombarem, bater a cabeça. É comum isso acontecer. Praticamente acontece isso todos os dias, né, com uma criança diferente, como eu disse no começo, criança está o tempo todo ligada nos anos 20, criança é movimento, então é propício sim acontecer acidentes, né, então que os professores estejam preparados, né, para agir de maneira certa até a chegada de um serviço especializado. E você deixou muito claro a importância de pedir ajuda. Então, quando não souber o que acontecer, peça ajudas. Eu preparei algumas perguntinhas só para a gente concluir aqui, né? Vou fazer apenas 2 perguntinhas para a gente frisar bem a nossa formação. Pode parecer, né? Mas não é uma pergunta tão simples assim. A minha pergunta é: o que precisa ter no kit de primeiros socorros nas escolas, né? Em quase todo caso, a escola brasileira é possível encontrar sempre um kit de primeiros socorros. Mas será que eles realmente estão completos? Acredito que o primeiro ponto, né, antes disso, é certificar que o kit esteja em um lugar seguro, né, para fácil acesso do adulto e não da criança, e se ele compreende uma diversidade de materiais para o maior número de possíveis situações e acidentes. Então, eu gostaria que você citasse os itens importantes para um kit de primeiros socorros nas escolas.
Tá certo. Ótima pergunta, Tainá. O que a gente precisa ter? Basicamente, né? Gases, ataduras, que é importante, compressas para a gente provocar aí o estancamento dos sangramentos, né? Aquelas espátulazinhas, aquele abaixador de língua, às vezes você precisa imobilizar um dedo, esparadrapo, né? Que é importante para esses tipos de ocorrência, né? Então, tem sempre assim também um termômetro para mensurar a temperatura das crianças, luvas, máscaras, são os requisitos básicos para a gente manter numa caixa, porque, olha, assim, é um atendimento básico, né? Sim. Então, eu não posso ter muitas coisas ali, porque senão a gente vai começar a achar que eu tenho condições, preparo para atender e vou piorar a situação da criança, né? Então, assim, gás, atadura, compressa, um termômetro, esparadrapo, micropore para você fazer um curativo, um soro fisiológico para você lavar essa lesão, né? Para você deixar depois para que um profissional avalie a lesão e indique uma cobertura adequada, são os kits básicos que a gente deve ter aí para fazer o primeiro atendimento. Ótimo. Adorei sua resposta, Adriana. Eu sei que às vezes fala, é óbvio, né, que uma escola tem, né? Às vezes, realmente, acaba esquecendo um material, um equipamento e aquele que a gente sempre precisa, né? Fora que eu acho super importante as escolas terem lençóis descartáveis, sabonete neutro, né, para caso precisar lavar algum ferimento. Isso mesmo, né? Sabonete líquido para lavar com água e sabão os locais e toalhas limpas, né? Lençol, cobertor para você aquecer uma vítima, no caso uma hipotermia, caiu na piscina, por exemplo, abaixou a temperatura, né? Então ter um cobertor, um local, né? No ideal uma enfermaria, né? Para dar o atendimento para essa vítima. Uma cama, né? Uma poltrona, para a criança se recuperar de um desmaio, um travesseiro para apoiar a cabeça, né? Sim, ótimo. E em momentos de acidentes, Adriana, é bastante comum, né? Como a gente falou, a gente fica desesperada com a situação e a gente acaba se esquecendo de informações importantes, como os números de telefone, né? Da emergência. E ligar para o resgate é a primeira e mais importante ação que deve ser tomada em caso de acidentes, né? Como você falou na nossa formação inteira. Afinal, o tempo de resgate é crucial para salvar a vida das crianças, sendo assim é importante que os números de telefone das principais agentes de socorro estejam salvos de fácil acesso também, né? Tanto nas agendas de celular quanto em locais físicos das escolas. Então, eu queria te perguntar, assim, para onde ligar e quem pedir, assim, né, para quem a gente pede ajuda? Porque, às vezes, a professora fica desesperada e não sabe se liga para o SAMU, se liga para o resgate. Então, eu queria que você tirasse essa dúvida. Na verdade, os atendimentos, eles são feitos de forma regulada. O SAMU, ele tem uma central de regulação. Então, é ele que regula todo o atendimento. Se ele vai mandar uma ambulância básica, avançada para a escola, ou se vai acionar o corpo de bombeiros. Então, a gente liga para o SAMU e o SAMU direciona o atendimento. Quem vai para o atendimento? Se é o SAMU, se é o bombeiro, né, o resgate. Então, essa central de regulação, ela serve para isso. Né? Ai, que bom. Então, a gente sempre tem que ligar para o SAMU. E se você liga para o bombeiro, mas olha, isso aqui não é para mim, tá? É para o SAMU. Então, assim, o SAMU é que faz a regulação do atendimento. Ai, que bom. Então, sempre ligar para o SAMU. O ideal, sim. E por isso que é importante que você disse, né, de relatar o acidente, a idade da vítima, para eles fazerem esse encaminhamento. Isso, local, quantas vítimas, a condição da vítima, naquele desespero, as pessoas perdem um pouco a noção, né? Não sabe o que falar, porque a equipe já vai preparada
para o atendimento que ela vai encontrar lá, né? Se tem uma criança parada, vai ter que ser reanimada, ou é uma coisa mais simples. Então, até mesmo para destinar o tipo de atendimento que vai, se vai médico, se vai só enfermeiro, se vai ao resgate, precisa dessas informações. Ótimo. Então, vamos deixar os telefones de fáceis acessos, né, coladinho ali na parede, para a gente saber como agir diante de uma situação. A gente espera que não aconteça, mas se acontecer, que a gente esteja preparados para isso também, né? Então, para concluir... E uma coisa importante... Posso falar uma coisinha, Thaís? Claro! Uma coisa importante, que o SAMU, ele tem um programa chamado SAMUzinho, que eles vão às escolas treinar as crianças. Olha, que legal! Né? Então, de repente, né, os gestores aí da educação convidar o pessoal. Então, eles têm aula, e as crianças adoram, porque eles fazem aula prática, e que agora com a pandemia fica meio complicado, né? Mas aí uma proposta também, e eles gostam, eles entram na viatura, eles passeiam na viatura do SAMU, aprendem a atender, ajudar os coleguinhas, né? Então, é bem, bem bacana também. Olha, que legal. E é importante também que as crianças também estejam envolvidas, né? Sabe, às vezes chamar a professora, né? O amigo não está legal, porque às vezes muita criança identificar, exatamente. Olha que legal. Então, às vezes é uma proposta para o ano que vem, né? As aulas vão retornar. Se Deus quiser. Que legal. E pode fazer essa ação. Que legal. Então, para a gente finalizar, vou falar algumas orientações gerais, né, de primeiros socorros para uma instituição de ensino. Adriana, fica à vontade se você quiser complementar alguma coisa. Vou citar alguns tópicos essenciais que a gente precisa ter esse cuidado dentro da escola, né. Então, quando a criança entra na escola, os pais precisam saber, né, como será o atendimento da saúde de seus filhos, né? A partir do momento que a criança entra na escola, os pais querem saber, né? Como que vai acontecer alguma coisa? Como que vai ser gerenciado essa situação? Vai levar meu filho para o hospital? Vai ligar? Como que eu posso? Então, é importante que os pais estejam informados desse atendimento também, né? É importante que cada escola tenha uma ficha, né, de saúde de cada criança, contendo basicamente informações vacinais, doenças crônicas, uso de medicação contínua, alergia. Ter sempre as informações completas das crianças, né, o nome, idade, ocorrência, dados de saúde. E vai ser essa ficha que vocês utilizarão como guia de chamada e como registro da ocorrência também, não é, Adriana? Sim, uma coisa importante, Tainá, são as alergias. Muitas crianças, os pais não sabem, às vezes, que as crianças são alérgicas, né? Algum alimento, alguma planta que tenha contato. E essas crianças, elas podem desenvolver sintomas graves, né? Que podem até provocar morte. Então, a gente tem desde sintomas leves, que é uma vermelhidão na pele, um inchaço nos olhos, na boca, mas até um edema de glote. Então, é importante que na ficha tenha descrito o tipo de alergia que a criança tem. Algum alimento, porque crianças, elas trocam a comida entre elas, né? Sim. E sempre troca. E alergia a medicamentos. Às vezes a criança com febre na escola é alérgica a dipirona, então constar se ela é alérgica a medicamento, qual medicamento, né? Para que não aconteça aí uma reação anafilática e uma complicação mais grave dessas crianças. Sim, se ela é diabética, ficar atento por conta da hipoglicemia, que pode levar a um desmaio, se ela é cardiopata, tem uma doença neurológica, se ela é epilética, né? Isso vai despertar um olhar mais atento do professor para essas crianças. Com certeza, por isso que essas fichas são importantes, né? E se ocorrer alguma coisa dentro da escola, os pais sempre têm que ser acionados também, né? Porém, é importante ressaltar, Adriana, que os pais não podem retardar o atendimento da criança. Então, às vezes o pai está longe, né, não consegue sair do trabalho naquela hora.
Então, às vezes, né, essa ausência não pode retardar o atendimento daquela criança que precisa de um atendimento imediato, né? Sim, tem situações, por exemplo, a gente percebe, né, picadas de animais peçonhentos, escorpião na escola, né, teve uma fase que foi bem comum isso, né, invasão de escorpião, teve, e eu lembro que no hospital, assim, as professoras chegavam desesperadas, elas traziam as crianças, né, e nem esperavam os pais chegar, porque o atendimento ele tem que ser imediato, isso é importante, muito importante mesmo. Ótimo. Né? Identificar também a unidade de saúde básica mais próxima da escola, que deverá ser a referência sempre, né, de atendimento às crianças vítimas de acidentes que ocorrem dentro da escola. Então, sempre focar numa unidade específica, né? Qual que é a mais próxima. E para finalizar isso. Foi o que eu disse, né? Depende, o atendimento ele tem que ser regulado pelo SAMU, porque às vezes você leva até uma OBS e naquele momento não tem médico, né? Então, por isso que é importante ligar para saber onde essa criança vai ser direcionada, de acordo com a gravidade da ocorrência. Ótimo. E sempre, né, registrar a ocorrência na agenda da criança, porque às vezes a criança bate, fica roxinho, e, né, naquele momento a professora não precisa ligar para os pais, vir buscar, né, que essas coisas acontecem, da criança dar um raladinho, mas eu acho importante esse registro, porque às vezes a gente fala, não é nada, né, tipo, ele só trombou, mas será que quando chegar em casa, né, não vai ter outros sintomas, não vai apresentar outras coisas, então é sempre importante que essa situação seja registrada na agenda, que os pais fiquem cientes do que aconteceu de fato dentro da escola. Eu acho que essa transparência é muito importante, né? Isso passa segurança para os pais, para nós pais, né? Tem meu filho na escola também, e isso é muito importante, né? E, de fato, para entender que foi um acidente, uma brincadeira, não uma agressão física, né? A gente vê tantas coisas aí na televisão, né? Enfim, fica assustado. Então, é importante ter essa transparência e passar essa segurança para os pais. E mostrar que a escola está preparada para o atendimento, né? Nesses casos aí, nessas ocorrências, esses incidentes. Ótimo. Adriana, achei muito pertinente, né, essa formação. Você demonstrou que realmente garantir o ensino de primeiros socorros assegura uma melhor assistência em situações de emergência. E para isso, a população, né, da escola é uma parcela importante, né, para propagar esse conhecimento, porque ela é um ambiente propenso a acidentes, como vimos durante essa formação. Então, é importante que os professores realmente estejam preparados e que propaguem esse conhecimento. Então, vocês que assistiram essa formação, né, divulguem o que vocês aprenderam aqui para aquela amiga que não conseguiu acompanhar, porque vocês realmente é a parcela mais importante dentro da escola que vai estar de frente com essas situações. Adriana, se você quiser dar uma mensagem final, deixa uma mensagem final aqui, fica à vontade. E assim encerramos. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão pertinente, tão importante, e mostrar, né, o quanto a gente pode fazer, quão é importante o atendimento imediato a essas crianças para garantir agravos, sequelas e que mantenham a calma. E que também é importante que vocês assistam vídeos, busquem por informações, treinamentos, envolvam as crianças também nesse processo e que vocês transmitam segurança para os pais durante a permanência da escola, né, dessas crianças na escola. Então, foi um prazer bater esse papo com vocês, eu agradeço e estou à disposição. Adriana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por sempre aceitar, né, embarcar nessa jornada com a gente, trazendo informações importantes. Tenho certeza que foi uma formação riquíssima e muito proveitosa. Muito obrigada, agradeço imensamente também a todos os profissionais,
né, parceiros do Sistema de Ensino Unifeb, que esteve presente conosco nessa formação. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, obrigada.